Muito bom dia, me chamo Gustavo Bertanha. Hoje eu vim trazer mais uma análise, né, de coisas que eu dialogo muito no fim de semana com as pessoas, né? Faço ali as minhas jogadas ali para colher as coisas. Amo fazer isso. Freud, se vivesse nessa época, ia ter 1 milhão de livros escritos, mas eu gosto mesmo de falar e fazer vídeo. Então bora lá para mais um diálogo. Como eu sempre gosto de começar falando, mas para deixar uma coisa muito melhor, né? Nada é conclusivo, entendeu? Então você tem pontos em cima daquilo. Não tem como você bater o martelo e falar é aí e acabou. Não. Conclusivo é só matemática. Bora lá. Seguinte, dialogando com as pessoas, eu gosto de jogar muito para ver como elas reagem a certos tipos de comportamento, né? E agora que chegando a época de, né, agora que está mais aguçado as eleições, então você começa a falar um pouco mais a respeito disso, a jogar. Não é só a respeito disso, é qualquer coisa que eu comecei a reparar, qualquer coisa que pudesse trazer o eu à tona. Então, digamos assim, uma coisa que eu reparei muito, não é que as pessoas são extremamente vinculadas com a política, né? Não é que elas gostem da política, eu não vou entrar em candidatos aqui, não é que elas gostem daquilo, elas usufruem daquilo, entendeu? Não, vou explicar, vou aprofundar para você entender melhor. Chico Xavier falava, o perturbado perturba, o chateado chateia e o magoado magoa. Então, a partir disso, eu gosto muito de ver como a pessoa se comporta com cada detalhe. E tem pessoas que só tem um tipo de assunto, pessoas que não conseguem desenvolver um assunto agradável, pessoas que não conseguem, você não consegue aprofundar aquilo ali, né? Porque ela não é da índole, não é índole no caso ali, não é do viver dela, né? Desculpa a palavra ainda, não é da índole, não é do viver. O que é o viver? Não veio da criação, os gatilhos, a forma como foi criado, como que ela absorveu aquilo e como a cabeça dela funciona. Um exemplo clássico é o transtorno, né? Tem um tipo de transtorno que não aguenta viver em paz. Quando ele se encontra em paz, foi uma coisa até que o meu mentor me disse, eles são mais ou menos como se fosse um barquinho, né? Quando não tem ondas, eles chacoalham o barquinho, porque não consegue viver sem aquela turbulência. Tá estranho, tá bom, tá longe do meu viver aquilo, entendeu? Então, essa foi a metáfora que eu achei magnífico. Quando tá muito calmo o mar, eles chacoalham o barquinho. Esse é um tipo de transtorno específico que eu tô falando. Não preciso ficar aqui citando nomes aqui, porque eu não sou muito ligado, vinculado na nomenclatura. Tanto que você vê, né, se você assistir um Suzane Richthofen da vida, você vai ver que tinham 4, 5 psicólogos lá e nenhum deles entrava num consenso com o tipo. Por isso que eu sempre falo, nada é conclusivo. Tem-se uma base com isso, tem-se uma base com aquilo. O importante é saber aquilo. Uma outra coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, eu sempre gosto de conversar com 1%, que é o mínimo. Não é mudar as pessoas que têm alguma coisa, porque isso aí cabe a cada um. Eu gosto de dialogar com quem possivelmente vai entrar numa zona aonde o conflito da vida dela, que está uma paz, vai se transformar, né? Ou seja, vai alimentar o transtorno da outra pessoa. Eu gosto de dialogar, de abrir a cabeça, porque as pessoas, elas vêm com legenda. Então foi isso uma coisa que eu notei que as pessoas faziam. Não era tanto pelo jogo de futebol, não era tanto pelo político, é mais porque eu posso exercer o que eu sinto, né, naquele momento. Então você dialoga com uma pessoa, você vê que coisinhas bacanas, assuntos bacanas, elogios, a pessoa não vai muito.
não desenvolve. Mas quando se trata que você dá ali um ponto para ela, você dá uma palhinha ali, e ela tá ali com o galão de gasolina, de querosene, cara, parece que a pessoa deu Ctrl+C e Ctrl+V, que parece um assunto que você tá, a pessoa responde tudo monossilábico e demorado. Do nada a pessoa começa... Você fala, nossa, da onde surgiu esse desenvolver, esse tempo para esse tipo de diálogo? Exato. Daí que surgiu a minha análise. Tem pessoas que não estão vinculadas a algum partido, a um time, eles usufruem daquilo. Aquilo é uma ponte. Só usam daquilo exatamente para serem quem são. O trabalho nosso de cada dia, né? O nosso trabalho, o nosso desenvolver profissional tem muito a ver com isso. Pessoas geralmente da qualidade, né? Aquelas pessoas que são as pessoas que vão nos estabelecimentos porque elas gostam de fiscalizar. Você vê que, cara, são as pessoas mais complexas, que elas gostam. Sabe que ela quando ela vê você, não é conclusivo, mas eu já vi muito isso, já tive muito relato de cliente. Eles gostam de ver você ali pisando em ovos ali com ele, entendeu? Eu tô com os papéis aqui, que não sei. Calma, calma, tudo bem. Ele gosta daquilo. Ele não trabalha naquilo à toa. Ele não exerce aquilo à toa. Nenhuma profissão vem de um exercer de alguma coisa que não seja apetecível a si. Por isso que eu gosto de uma frase muito importante que eu sempre falo para as pessoas. As pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. O narcisista, então, nem se fale. É só ele. Ele é uma pessoa bem sincera. É tudo para ele. Então, isso que eu vim falar aqui, que era o mais importante, né? Que era a análise que eu tinha chegado de muito tempo de dialogar com as pessoas, e agora ficou bem nítido isso, que dá aquele start que você para e você fala assim, nossa, realmente, cara, você vê que a pessoa não tá nem muito aí pra parte da política, de não sei do que, nem conhece as coisas muito bem, mas ela tem os pontos chaves que ela pode usar para exercer o eu, né? Eu posso agora... Você vê que a pessoa tem uma perturbação, que ela tem aquele negócio, porque nos assuntos agradáveis você vê que a pessoa não desleixa, entendeu? Porque aquilo ali para ela não é apetecível, aquilo ali para ela não é algo. Agora, você vê que exatamente quando você dá, né, aquilo para a pessoa, você vê que a pessoa flui. E fica. E o detalhe, isso daí eu já conversei com um amigo uma vez quando eu morava no Rio. Eu falei, você já percebeu que o fulano chega e ele começa com as coisas, porque ele tá amargo. E você viu que eu não dou esse tipo de atenção para ele, porque eu sei que o que ele quer é alguém para ficar debatendo aquilo ali. E você vai lá e cai na pilha dele, você alimenta isso nele. Você viu que quando ele chega aqui, em 2 segundos já, você tá certo, não sei o que. Você quebra a pessoa. Então isso é muito bacana, as pessoas vêm com legenda. Eu não tô falando isso, né, para trabalhar. Olha, é muito bacana, é muito complexo também, da pessoa falar, nossa, eu faço esse tipo de coisa. Nossa, como isso é desagradável, né? Ou se não é, mas eu gosto de falar com as pessoas que vão conviver com esse tipo de coisa, né? E para não ficar aceitando isso, para não ficar convivendo, para não ficar alimentando isso. Você vai ver nítido aquilo agora que eu acabei de falar. Você vê que assuntos agradáveis não geram assunto. Qualquer picuinha, a pessoa tem um textão pronto para aquilo que ela fala. Aquilo ela está falando muito dela, já está colocando o nível de perturbação que ela é por dentro, né? Por isso que eu comecei a notar esse tipo de coisa, que eu falei assim, não, o torcedor perturbado, por exemplo,
por que diabos esse cara não cata a porra de uma chuteirinha, bota no pezinho dele e vai lá fazer, em vez de ficar lá na porta, lá do CT, do time dele, cobrando? Porra, tu não tá jogando nada, tu saiu ontem que... Olha que coisa mais sem nexo do mundo. Por isso que eu não gosto nem de torcer pra ninguém, porque é a coisa mais sem nexo. O cara são lá as pessoas jogando, chutando uma bola, né? É um coletivo, as pessoas estão um pouco se fudendo pra você, nem conhece você e você tá lá se matando, se degladiando por causa disso. E muitas dessas pessoas exatamente estão ali, né, exatamente por causa disso, só por um fim, né, é poder usufruir daquilo, né? Então eu posso me apoiar na política, em fulano de tal, para eu exercer o meu eu interior com a pessoa. Isso é muito interessante para a gente aprender a ler as pessoas e não ter convívio com isso, né? Porque isso é desgastante. Eu já falei em outros vídeos, inclusive, comportamento, o meio no qual a gente vive, o quanto muda, quanto gatilho cria, o quanto isso regride a nossa vida, o quanto essas pessoas não deixam a gente prosperar na vida, entendeu? Vou ficando por aqui, um grande abraço, até mais.